Olha só, então para a gente começar do começo, ponto, parágrafo, neutra linha, travessão, eu queria que o senhor começasse explicando pra gente, doutor, porque quando a gente fala testosterona, quem tá em casa pode achar que ou é coisa de marombado, sabe, que é só esse hormônio da força, ou que tem só a ver exclusivamente com a vida sexual da pessoa. Então eu queria que a gente começasse primeiro o senhor ajudando a esclarecer assim, o que é a testosterona e por que ela é tão importante, doutor? Isso realmente é um problema sério, né? Nós vamos gastar ainda muitos anos para tentar separar o joio do trigo, né? Justamente por quê? Porque quando se fala em testosterona, o que vem à cabeça do cidadão comum, né? Se vem doping na cabeça das pessoas, né? O esportista que tomou alguma coisa ilícita para conseguir mais desempenho, vem na cabeça das pessoas o marombeiro, né? O fisiculturista que está tomando aquilo para poder ganhar mais músculos, né? E na maioria das vezes quando você ouve falar de testosterona, você não está ouvindo falar de testosterona, você está ouvindo falar de outros hormônios artificiais ou análogos hormonais que têm uma ação parecida em alguns pontos com a testosterona, mas que nada tem a ver com a testosterona. Aliás, o marombeiro que entende mesmo das drogas lá, que para crescer, ele sabe muito bem que ele precisa de uma droga bem diferente da testosterona para os efeitos que ele quer. Porque ele quer o efeito anabólico e não quer o efeito androgênico, né? E a testosterona tem esses dois efeitos, anabólico e androgênico. Então, quando a gente fala de testosterona, estamos falando do hormônio que você produz no seu organismo. Você, tanto homem quanto mulher, porque a mulher também tem testosterona. É mesmo? E ela precisa de testosterona para ter saúde também. Lógico que em doses bem mais baixas que um homem, mas precisa ter. E lembrando novamente, nós estamos falando aqui do hormônio bioidêntico que as pessoas produzem no próprio corpo. Nada tem a ver com os análogos hormonais que tem por aí, que não são os artificiais, exatamente. Certo. E a testosterona, ela tem a ver com a saúde cardíaca, com a memória? Com certeza, tudo isso tem a ver, porque quando se fala de testosterona, o pessoal só pensa em músculo, né? Quando na realidade você tem receptores no corpo inteiro, né? Então, pra você ter uma ideia, até a mama da mulher tem receptores para testosterona. Nossa, doutor. Até o cérebro tem receptor para testosterona, o coração tem receptor para testosterona. Então, é um hormônio que atua no corpo inteiro, né? Pessoas que têm deficiência de testosterona vão ter baixa memória, vão ter baixa localização espacial, vão esquecer onde é que deixou o carro no shopping, por exemplo, vão ter dificuldade de manobrar o carro, né? Pode ter ralar o carro, né? Na garagem, porque a testosterona dá esse senso espacial também, vai ajudar no alerta, né? Na energia mental também, naquela decisão, sabe aquela pessoa decidida, que não fica fica muito tempo pensando em várias opções? A testosterona ajuda a pessoa a ser decidida também. Ela ajuda a densidade dos ossos, ao osso ter mais densidade, a pessoa não ter osteopenia, né, que é o osso fraco, osteoporose. Ajuda a pessoa, inclusive, a ter mais energia do modo geral. Então, a testosterona atua em várias coisas no organismo, né? Não é só apenas no músculo. Olha, e nem só apenas, não que não seja importante, na questão da saúde sexual também, A saúde sexual é muito importante, você mencionou coração também. Tem alguns experimentos aí que mostram que pessoas com angina, né, que é aquele estado que falta oxigênio nas coronárias, que injetando testosterona, foi feito esses estudos, injetando testosterona dentro da coronária, dilatou a coronária. Olha Ou seja, só. então, apesar de que existem muitos estudos mal feitos, falando que as pessoas que tomam testosterona têm maior risco de doença cardíaca ou de aterosclerose, na realidade é o contrário, a testosterona protege contra a aterosclerose e contra a doença cardíaca. Olha só, e a coronária, o que seria mesmo, doutor? Coronárias são aquelas artérias que irrigam o músculo do coração. Olha só, então a testosterona, esse estudo foi com a questão injetável, mas se a gente pensar, se você está com doses ideais de testosterona, você está com o cérebro mais protegido, o coração mais protegido? Inclusive tem uns estudos muito interessantes também de pessoas que estavam quase perdendo as pernas por conta de alteração nas artérias da perna, por diabetes avançado. Sei. E um médico na região da Suécia utilizou testosterona nessas pessoas e conseguiu recuperar a perna dessas pessoas, as artérias dessas pessoas, que elas iam perder a perna, ia ter que fazer amputação. E conseguiu recuperar com testosterona? Com certeza. Olha só, gente, então assim, que a testosterona é importante, a gente já está aprendendo aqui. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em testosterona e necessidade de ampliar a dosagem de testosterona, né? Porque eu imagino que, como qualquer hormônio, você, vai passando o tempo, você vai castigando o seu corpo, você vai perdendo a dosagem ideal de hormônio, né? Sim. Só que
Se a gente pensar em só recuperar a testosterona, sem cuidar disso que você estava falando, que é acabar com a resistência, vai ser meio como enxugar gelo, não é isso, Exatamente, porque é o modelo chave e fechadura. Certo. Né? A testosterona é a chave, o receptor da testosterona, isso vale para qualquer hormônio. Tá. O receptor é a fechadura. Se a fechadura tiver com algum problema, você que na sua casa, você tem uma porta qualquer lá, você pode ter uma chave perfeita, mas se a fechadura tiver alguma obstrução lá dentro, você não vai conseguir virar a chave e não vai conseguir abrir a porta, nem fechar a porta. Certo. Isso acontece com nossos receptores hormonais também. Se eles estiverem intoxicados por algum motivo, o hormônio não vai agir do modo correto. E esse receptor, ele está na célula, é isso? No caso tem dois tipos de receptores hormonais, tem o que está na membrana da célula e o que está dentro da célula. Certo, e a gente está falando aqui de testosterona, a testosterona é a chave que ela vai lá e tenta abrir essa fechadura. Justamente. E às vezes a testosterona tá lá, né, e ela chega no buraco da fechadura e esse buraco tá tampado, é isso? Está tampado ou ele está adulterado de alguma maneira por conta dessas intoxicações que nós estamos conversando aqui, né? Que a gente vai falar mais a respeito E o que intoxica? O que tapa o buraco da fechadura? Hoje em dia é muito frequente o quê? Metais tóxicos, né, que estão no meio ambiente, mas às vezes me perguntam, onde é que sai titânio, né, em exames, que a gente pede exame de urina para pessoas, ou exames de saliva, ou exame de cabelo, se aparece titânio, cádmio, mercúrio, um monte de substância que a pessoa não entende de onde é que vem. Mas só de você estar respirando fumaça de veículo, só de você estar em contato com ar que passou por regiões, por exemplo, onde teve contaminações ambientais, que desastres ecológicos nós tivemos, né, em Minas Gerais. Então você tem contato com vários metais tóxicos, com a indústria do plástico, porque os plásticos em geral, muitas das substâncias utilizadas na fabricação dos plásticos são xenoestrógenos. O que significa isso? Eles parecem muito com o estrogênio. E o estrogênio também pode atrapalhar esse receptor de testosterona. Estrogênio que é mais conhecido como um hormônio feminino, é Exatamente, isso? Certo. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa e todos os dias eu esquento no micro-ondas o meu jantar num recipiente plástico, eu estou tampando os meus buracos da fechadura. É bem lembrado o que você falou agora, porque os plásticos, quando você esquenta ou quando você esfria, ele libera essas substâncias tóxicas, né? Entre elas o bisfenol A, né? Os fitalatos, né? Então tem o BCP, são várias substâncias que vêm da indústria do plástico que têm essa ação semelhante ao estrógeno e que interferem com os receptores de testosterona também. Então talvez, né, as pessoas que estão sofrendo aí com todos esses sintomas que você listou, né, de baixa de testosterona, talvez as pessoas, o problema não seja nem necessariamente na produção, e sim porque elas estão com os receptores todos tampados. Sim, exatamente. Muitas vezes é por conta de receptor que está intoxicado, outras vezes essa pessoa pode estar com excesso de tecido gorduroso, né, por maus hábitos de vida, e a testosterona que ela tem, que é produzida em quantidade muitas vezes suficiente, está sendo convertida exageradamente em estradiol, através de uma enzima chamada aromatase. Certo. Essa enzima aromatase é uma enzima que já está normalmente no seu organismo, mas ela tem em vários tecidos diferentes, mas ela tem uma concentração em especial no tecido gorduroso. E quando a pessoa tem muito tecido gorduroso branco, ela acaba, que é ao contrário do marrom, que é aquele tecido gorduroso do bebê, ela vai transformar muita testosterona em estradiol ou estrógeno. Certo. E isso também vai atrapalhar. Pra gente é campeão as pessoas relatarem pra gente que tem gordura no fígado. Se elas têm gordura no fígado, provavelmente elas estão com a aromatase aumentada, com certeza. Essa gordura visceral que a gente chama, né, que está em volta das vísceras, especialmente o fígado, né? Ela é altamente rica em aromatase. Doutor, olha só, o senhor está falando aqui tanta coisa, tantos estudos, né? Eu sei que a nossa audiência gosta bastante de tê-lo aqui com a gente, mas eu queria que você voltasse um pouquinho e contasse um pouco da sua história para chegar em todos esses conhecimentos, assim, né? Porque é uma briga bem grande que a gente compra quando a gente fala mal da indústria alimentícia, da indústria de cosméticos, da indústria farmacêutica. E para você ter essa clareza e estar aqui hoje se expondo para falar disso, foi sempre assim ou não, doutor? Não, de jeito nenhum, né? Eu trabalho com hormônio há muito tempo, né? Até porque a minha base é de urologia, né? E dentro da urologia tem andrologia. Né? Então eu sempre cuidei dessa parte hormonal de homens. Depois
que eu comecei a trabalhar com medicina integrativa, eu passei a cuidar de mulheres também. Certo. Mas eu trabalho com humor há muito tempo. E sempre observei uma coisa muito curiosa. Naquela época a gente utilizava doses, às vezes, medianas altas para alguns homens, eles tinham um resultado muito bom e outros tinham um resultado ruim. Eu nunca entendi direito porque isso acontecia. Anos depois que eu fui entender que era por causa desse problema da resistência dos receptores, de andrógenos e também por conta de vários outros fatores, assim como a função tireoidiana, a função adrenal, né? Isso veio muito depois, né? Não foi na minha formação mais tradicional que eu consegui aprender essas coisas. Porque isso não é ensinado, né, doutor? Não, não é mesmo. A própria questão, assim, com a testosterona, é colocado, é um mito, foi colocado uma barreira, as pessoas nem falam, ou elas falam como se fosse algo completamente clandestino, ou elas se afastam desse risco, falando de câncer de próstata. Existe muito preconceito de testosterona, que é uma substância natural que a gente tem no nosso organismo. Nem está falando aqui de droga, de contrabando, né, de coisa ilícita, né? Mas é o que vem na cabeça das pessoas, por causa desse problema do preconceito e da confusão, da grande confusão que as pessoas fazem entre hormônios que vêm do próprio corpo, os análogos, os bioidênticos, né? Em relação às drogas que são totalmente estranhas ao organismo. São drogas com efeito hormonal, mas nada tem a ver com os hormônios que a gente produz. Olha só, daí eu tô pensando nesses medicamentos, né? Porque quando a gente vai falar de testosterona, quem tá assistindo a gente tem a questão com a vida sexual e tem a questão de que parece um assunto, eu nem preciso me preocupar, porque se um dia eu tiver algum problema, eu vou lá e uso um medicamento que hoje já tem um tempo que foi criado para isso, né? Primeiro que eu imagino que os comprimidos também são feitos de substâncias que podem ser estranhas ao corpo e provocar esse efeito. Foi bom, muito importante você ter tocado nesse assunto do comprimido, porque você que for utilizar hormônios sexuais, nunca utilize na forma de comprimido. Esse é um dos grandes problemas. Por que tem tão uma fama para a mulher usar hormônio? Dá câncer de mama, dá câncer de ovário, dá câncer de endométrio. Por quê? Por causa dos estudos do comecinho, finalzinho dos anos 90, o estudo do NIH, né, do Women's Health Initiative, e depois veio um outro estudo grande, o 1 Million Study, né? Esses dois estudos chegaram à conclusão de que o que se utilizava naquela época para fazer modulação hormonal nas mulheres estava dando câncer de mama, estava dando câncer de ovário. Mas por quê? Eles estavam utilizando o quê? Estavam utilizando um análogo da progesterona, não era a progesterona de verdade, era o acetato de medroxiprogesterona. Estavam utilizando também estrogênios conjugados de égua, né, o Premarin. Então, os estudos usando essas duas drogas que nunca foram hormônios, eram análogos hormonais, chegaram à conclusão que eles davam câncer, né? Agora, estudos que vieram bem depois, no ano 2008, mostraram que os hormônios bioidênticos não fazem isso, muito pelo contrário. E na maioria das vezes a testosterona protege contra o câncer de mama e contra o câncer de próstata. Em doses fisiológicas. Obviamente, qualquer coisa em excesso é ruim. Sim, né? Passa um perfume aí bastante para você ver, ninguém vai ficar perto de você, né? Verdade. Até a água mata, né? Em excesso. É né? verdade. E aí, doutor, o senhor me falando tudo isso, eu já te chamei de senhor, de você, vou chamar de você só, tá? Pelo amor de Deus, eu tenho uns cabelinhos brancos aqui, mas não sou tão senhor assim, não. Não, imagina. Tô novinho ainda, né? Tá. É que eu sou branquinho precoce. Não. Doutor, ó, você tá falando aí de tudo isso que pode atrapalhar e comprometer a absorção, tá certo eu falar isso? Absorção de testosterona ou utilização da testosterona? A gente pode falar da utilização, acho que fica um pouco melhor. Da utilização da testosterona. E o meu amigo que tá do outro lado da câmera tá falando assim, eu não posso viver numa bolha, então o que é isso? Eu não posso tomar uma latinha de cerveja, eu não posso, se eu tô respirando aqui eu já tô sendo intoxicado, qual que é a proposta de vocês? Que eu fique num quarto fechado com testosterona? Eu entendo revolta. Essa revolta eu recebo todos os dias nos comentários dos meus vídeos, né? As pessoas ficam muito angustiadas, né? Tanto que os meus vídeos, quando eu falo de intoxicação ambiental, tendem a ser os menos vistos, porque acho que as pessoas têm um choque assim quando vê essas coisas, né? Você tem que se preocupar em dormir bem, que é muito importante para a testosterona, inclusive. Você precisa dormir bem para produzir testosterona. Você precisa se preocupar em não ficar estressado demais, porque se você tiver o cortisol desregulado, você vai atrapalhar a sua testosterona também. Você tem que se preocupar em fazer atividade física regular,
porque senão você não vai ter condição de processar bem essa testosterona também. Então é um conjunto de coisas. Você não precisa se isolar numa caverna no meio do mato, né? Então, e era nesse ponto que eu ia chegar, porque eu também tenho aprendido com você e nessas figurinhas que a gente tem trocado, que também é possível você aumentar a sua capacidade de detox, né? Porque hoje talvez você esteja tão suscetível a todos esses agressores, porque você também está fragilizado, mas há formas de potencializar isso, não há? Com certeza, você pode potencializar enormemente a sua capacidade de detox a partir do momento que você trabalha com os pilares da saúde, né? Que vocês devem falar o tempo todo em todos os vídeos que vocês produzem aqui, que é alimentação saudável, atividade física, gerenciamento do estresse, que inclui meditação e outras técnicas de relaxamento, e o sono adequado, né? Não fez essas coisas básicas, você fica muito mais suscetível. Certo. Mas daí, por exemplo, também, se você investe numa alimentação com um truque alimentar, né? Se você deixa de ter sua fonte principal, carboidrato, e passa a ter a gordura, você também amplia a sua capacidade, por exemplo, né? Com certeza, isso é muito importante, né? Porque hoje as pessoas ficam achando que essa dieta low carb é radical. Mas entenda uma coisa, o que é radical? É o que nós estamos comendo hoje em dia. Né? Os hábitos atuais que são radicais, né? Porque as pessoas se entopem com 60% de carboidrato refinado, não tem como isso dar certo. Não tem como, você vai sobrecarregar o seu fígado é mais ou menos igual aquela mãe solteira que tem 2 empregos e 3 filhos, né? E tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Quanto menos trabalho você der para o seu fígado, é melhor. Vamos dar férias para o fígado. A férias do fígado, em vez de fazer 1000 coisas, vai fazer 800 coisas, né? Já vai ser um alívio, Já vai ser um alívio, né? Ai, que ótimo, doutor. Mas também tem outras coisas que a gente pode fazer e que a gente pode conversar mais sobre isso, que alguns chás que ajudam também, ou a gerenciar o estresse, ou até aumentar a capacidade. Existe vários chás que ajudam, né? Existem vários detox que você pode fazer aí com várias substâncias, né? A gente vai falar ao longo disso. Dá para trazer mais informações, assim, prometer que a gente vai trazer mais indicações para as pessoas? Vamos trazer sobre isso. Porque a mãe natureza, ela nos oferece algumas armas, né, que a gente esqueceu de usar. Com certeza, né, os vegetais crucíferos, é um alimento que é muito bom para o fígado, que é muito bom para detox. Aí você tem a couve de Bruxelas, né? Todos esses alimentos da classe das crucíferas são muito bons para o detox do fígado. Para ajudar a gente a enfrentar melhor esses agentes. O próprio brócolis, né, o aipo, o salsão. Que ótimo. E fala o que você estava falando para o nosso amigo antes de começar o vídeo, que você estava explicando sobre a maca. O que a maca pode ajudar nesse sentido, a maca peruana? Ah, sim. Nós temos vários fitoterápicos que ajudam, né? A maca peruana é um excelente adaptógeno que aumenta a ação da testosterona também. Adaptógeno é aquilo que te oferece o que você tem necessidade, é isso? São uma classe de ervas que eles são bem interessantes porque elas meio que modulam o cortisol, né? Se o cortisol estiver muito baixo, ele faz aumentar, se estiver alto, faz cair, né? Essas ervas, em geral, aumentam a energia, né? No caso especial da maca, vai aumentar a energia, vai aumentar a disposição, vai ter um efeito antidepressivo e vai aumentar os níveis de testosterona também. Doutor, volta mais para conversar aqui com o nosso canal? Com certeza, só me chamar que eu tô aqui. Então, ótimo, gente. Acabou mais um Quinta-feira da Saúde. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.